Show, tá aparecendo aí? Tá. Beleza, então nessa apresentação aqui, é uma apresentação um pouquinho mais longa, assim, né? Eu vou tentar dar uma encurtada nela, mas sem perder também a questão do aproveitamento dela, beleza? Então, falar um pouco para vocês aqui da história do Plus é Livre, falando um pouco sobre mim, né? O que o Calbini já falou. Eu tenho ali minhas graduações, pós-graduações e atualmente eu trabalho no Plus é Livre, né? Empresa que eu fundei, que é o foco aí dessa apresentação de hoje, tá? Um dos pontos que eu sempre busco, assim, na minha parte profissional é empreender através da tecnologia de forma simples e eficiente, de modo que impacte na vida das pessoas, né? Então não adianta você fazer um sistema gigante lá e tudo mais, top, muito bom, só que as pessoas não conseguiriam utilizar esse sistema, não conseguiriam utilizar essa solução. Então você tem que, sim, desenvolver um sistema muito bom, um produto, uma ferramenta muito boa, mas que fique fácil das pessoas estarem utilizando no dia a dia, beleza? Empreender aqui, só começando pelo básico, né? Isso aqui é um empreender sob a minha visão, tá, pessoal? Então, não é uma visão necessariamente acadêmica, não é uma visão necessariamente de mercado, mas é a visão que eu tenho, beleza? O que é empreender? Para mim, se resume em três tópicos básicos, né? Observar problemas, identificar oportunidades e propor soluções, tá? Então, é sempre um passo a passo, né? As pessoas, geralmente, elas colocam o fato de querer ter a ideia de forma inicial, né? Mas é muito mais fácil você identificar um problema e, em cima da solução daquele problema, aí sim você ter uma ideia do que inverter as coisas, beleza? E geralmente aí, juntando esses três tópicos, você acaba criando um produto, uma empresa, enfim, um serviço, etc. Beleza? Características de empreendedor, coloquei aqui 6, tá? Correr risco, ser inquieto, persistente, gostar de vender, gostar de gente, isso aí é um pouco mais complicado para algumas pessoas. E principalmente acreditar nas suas ideias, né? Então não adianta você querer ser o líder de uma empresa, criar uma empresa, se isso aqui, no meu ponto de vista, você não tem essas características, você não tem essas qualidades, vamos colocar assim, beleza? Show demais. Passando pelo basicão aí, tá? Só uma introdução do que a gente vai conversar, lembrando que isso são características que eu considero no empreendedor, tá? Então, se você é uma pessoa que não pretende empreender também, cara, tá tudo certo. Se você é uma pessoa que quer fazer carreira numa empresa, quer prestar um concurso público, show de bola, sem problema nenhum. Faça o que te faz feliz, né? Vamos colocar assim. Só que dentro do empreendedorismo, eu puxo esses tópicos e vou comentar para vocês um pouco aqui também de como foi minha trajetória, que tem grande participação aí também em paralelo ao IFES, beleza? Então, primeiro código que eu vendi na vida, isso antes de entrar no Plus é Livre, eu tinha um joguinho lá, que eu jogava ele, tipo assim, praticamente o fim de semana inteiro, né? Que na época só tinha internet de escada, só dava para jogar de madrugada e sábado depois das 2 horas. Mas enfim, a gente pagava um pulso só, né? Então era mais barato. E para esse joguinho eu desenvolvi um código e vendi ele na época por R$ 20. Como que eu aprendi, né, a fazer esse código? Na base do teste, cara. Eu pegava uma linha de código, não sabia para que ela servia, jogava lá no sistema, executava e via o que aquilo representaria dentro do sistema. Então, isso eu fui aprendendo o que cada linha, o que cada código fazia. Depois eu fui entender que geralmente esses sistemas têm um tipo de documentação em que você tem ali para você consultar, para você pesquisar, enfim. Mas, enfim, comecei ali com uns 15, 16 anos, já na parte de programação, sem saber muito bem o que eu estava fazendo, tá? Na época. Mas beleza, isso aqui, né, que eu coloquei foi lá para 2005, mais ou menos, 2006. Quando foi lá em 2009, eu estava terminando o ensino médio, eu cursava o ensino médio numa escola estadual da cidade de Colatina, e eu não queria, na época eu não queria ir para Vitória estudar, né? Tinha esse problema aí, vamos colocar assim, de fato não estar muito afim de querer estudar, de querer
alcançar, de ter uma faculdade, né? Eu estava naquela época ali, 18 anos, queria mais curtir e tudo mais. Só que tinha um outro ponto também que a minha mãe, ela me perturbava muito para estudar, né? Eu tinha que ter uma faculdade, eu tinha que fazer um curso, eu tinha que fazer alguma coisa. E ela não queria, não aceitava eu não estar fazendo, né? Então, eu achei o meio termo, né? Eu vi que tinha aberto o curso, tinha o curso de técnico de informática no IFSC Colatina. Na época ele era subsequente, né, o ensino médio, então depois que você completa o ensino médio, você teria como você fazer esse curso, você fazia uma provinha lá, um processo seletivo para poder entrar. Eu fiz essa prova, passei, então eu consegui mais ou menos o que eu queria, entre aspas, né? Minha mãe estava com a consciência tranquila de que eu estava fazendo um curso, eu estava fazendo um curso na área que eu gostava, né? Não sabia muito bem o que o curso abordaria, só sabia que eu gostava de computador desde pequeno e era uma área que eu gostaria de estar atuando. Só que ali, cara, no IFES eu entendi que eu precisava de estudar de fato, senão eu não ia passar, né? Eu estava acostumado lá com, não desmerecendo a escola que eu estudava, obviamente, mas eu estava acostumado a uma rotina ali de estudos, vamos colocar assim, que eu praticamente não precisava estudar, né? Eu simplesmente chegava lá, fazia a prova e passava. Então, no IFES, subiu um pouco a régua e eu entendi que eu precisava, de fato, de estar me dedicando aos estudos para conseguir ter bons resultados, né? E antes, quando eu estava no ensino médio, o meu foco era basicamente passar de ano. E dentro do IFES, eu aprendi que o foco não é passar de ano, né? O foco é você entender a matéria. O passar de ano vai ser consequência. Então, você entender a disciplina, você entender para que serve aquilo, onde você vai aplicar aquilo no mercado de trabalho. E eu fico até um pouco assim, não é triste a palavra, mas eu fico observando muito alguns alunos quando eu penso assim, cara, eu vou fazer isso aqui, vou passar de ano, pai, e tudo mais. Cara, se for a área que você quer atuar, não tem essa questão de você escolher e estudar só para passar de ano, isso no meu ponto de vista. Se for sua área de formação, algo que você vai trabalhar em tese para o resto da vida, né? Você tem que saber de tudo um pouco, tá? Então, tem que estar atento em todas as áreas, beleza? Ali em 2010 eu entrei para o curso técnico, então, e o curso técnico tinha duração de 2 anos, tá? E em 2011 era a finalização do curso, né? 2011/2, e tinha que fazer o TCC do curso técnico, tá certo? Para poder fazer a entrega dessa disciplina, que era um trabalho, que como se fosse um TCC, né? Você tinha que reunir conhecimento de outras disciplinas que você viu ao longo do curso para poder conseguir fazer esse trabalho. E a gente acabou fazendo um site de vender lanche na época para poder apresentar. Foi bem um protótipo assim, tá? Foi o primeiro sistema que a gente pegou para fazer mesmo, que eu peguei para fazer mesmo na vida, assim. É um sistema completo e tudo mais. Só que ele foi basicamente um protótipo para a gente conseguir passar. Nossa, Vinícius, você está se contradizendo, né? Você falou que você não queria estudar para passar. É porque o sistema ele era muito bom para a gente conseguir desenvolver no curto período de tempo ali, coisa de 3, 4 meses. Então, a gente acabou desenvolvendo uma versão muito básica, por isso que eu chamo ela de protótipo, tá? Para a gente conseguir, de fato, passar ali na matéria. Tanto que, após isso, a gente continuou desenvolvendo em paralelo esse sistema, tá? Por quê? A gente fez esse sistema, entregou, passou na disciplina, só que nós sabíamos, eu e o meu sócio na época, que então não era meu sócio, não era meu colega de classe. Nós sabíamos que aquele protótipo que a gente colocou para poder passar na disciplina, para poder entregar aquilo, né, vamos colocar assim, ele não estava disponível para venda, tá? Não teria como a gente vender, não era um sistema que ele estava pronto para venda, tá? Então a gente foi lapidando, mesmo depois que a gente terminou o curso, que cada um foi seguir sua vida, a gente continuou incrementando funcionalidades nesse sistema até que, sim, de fato, a gente pegou e lançou esse sistema no mercado. Eu vou pegar e vou comentar um pouquinho na sequência para vocês, tá? Então, em 2011, eu finalizei o curso técnico de informática, eu já entrei no bacharel em sistema de formação, lá no IFES de Colatina também. Então, minha formação técnica / superior foi praticamente toda dentro do IFES, tá?
Então, eu já saí do técnico, nem 2 semanas já estava no superior de novo, fiz Enem lá e tudo mais, passei e tal, e entrei no bacharel em sistema de informação. Porque dentro do técnico em informática, eu descobri que eu gostava realmente da área de desenvolvimento de software, desenvolvimento de sistemas. Então, eu procurei um curso, por sorte, vamos colocar assim, o IFES tinha esse curso de forma gratuita. Eu entrei lá, né, estudei e tudo mais, entrei no curso e em 2012 eu estava cursando aí o primeiro período de bacharel em sistema de informação, beleza? Só que em 2013, eu sempre quis ter esse negócio de ter empresa e tudo mais, de querer vender alguma coisa, de querer, enfim, ganhar dinheiro no tempo ocioso, tá? Em 2013, eu abri meu CNPJ. Ele era um MEI, né, microempreendedor individual. É uma classificação, vamos colocar assim, um porte mais simples de empresas, né? A gente tem outros portes aí, como Limitada, Irelia, etc. Na época, então, eu abri o meu MEI, meu CNPJ. Tinha um custo mensal ali na época de R$ 58 para poder pagar os impostos. Inclusive, quem não tem muito recurso para poder iniciar um negócio e tudo mais, se a atividade que a pessoa desenvolve for amparada pelo MEI, eu super recomendo começar pelo MEI, ao invés de abrir uma empresa limitada. Não vou esticar muito aqui, mas um contador conseguiria explicar isso para quem tiver interesse de entender as diferenças, tá? Mas, enfim, eu abri meu CNPJ, o nome da empresa eu chamei ela de Artdesk Digital, e ali eu fazia 3 coisas, eu prestava 3 tipos de serviço, tá? Era formatação de computadores, instalação de rede doméstica e desenvolvimento de software, beleza? Isso são as 3 coisas, basicamente, que eu aprendi dentro do técnico informática. Então, eu peguei todo o meu conhecimento acadêmico e apliquei como, olha, minha empresa ela faz tudo isso aqui que eu sei fazer, que eu aprendi a fazer no técnico informática que eu me formei, tá certo? Até porque eu estava no início ali do curso de sistema de formação, beleza? Então, não tinha muito conhecimento ainda da parte do bacharel para poder aplicar nessa empresa. Só que tinha um probleminha, né? Nessa empresa que eu criei aqui, eu gostava de fazer somente a parte de desenvolvimento de software. Só que no início, cara, eu chegava para as pessoas e falava assim, hein, eu fiquei sabendo que você está querendo desenvolver um sistema assim, assim, assado, eu posso desenvolver para você. Aí a pessoa falava assim, tá, mas qual que é o seu case? Você tem algum portfólio que você já desenvolveu para alguém, algum sistema? Eu falava assim, não desenvolvi nada para ninguém, entendeu? Então ninguém queria contratar nada comigo, né? Porque eu não tinha ali um portfólio para mostrar de outros sistemas, outros produtos que eu tinha desenvolvido. Então, o que me restou? Me restou ir para a parte de formatação e de rede doméstica, cara. E é a parte que eu definitivamente não gosto, né? Eu sei tudo mais, estudei para isso, aprendi e tal, mas se eu falar assim, olha, eu adoro fazer isso, cara, não gosto, tá? Esse negócio de formatar computador, de ficar instalando modem, instalando repetidor, instalando roteador, cara, para mim, para mim não dá. Eu não curto. Mas graças a Deus tem pessoas que gostam, né? Senão o meu sistema também não ia funcionar, né? Mas enfim. Isso aí foi em 2013 e de 2013 a 2015, cara, como que rolou, tá? Os professores passavam trabalho de escola pra gente e alguns passavam esses trabalhos de escola em temas livres, outros passavam trabalhos de escola com temas específicos. Então, o professor chegava, olha, esse semestre, na minha disciplina, vocês vão ter que fazer um sistema de locadora de veículos, exemplo. Já outros professores chegavam e falavam assim, olha, vocês têm que fazer um sistema que tenha essa e essa característica e o tema é livre. Então, o que eu fiz? Nessas oportunidades que eu tive que os professores passavam o trabalho para a gente de tema livre, eu uni o útil ao agradável, né? Eu pegava, inventava um problema na minha cabeça que eu gostaria de resolver, abrangindo, né, as funcionalidades que o professor tinha pedido para aquele trabalho, ao mesmo tempo em que esse problema que eu estava tentando resolver com esse sistema, eu conseguiria comercializar ele depois. Então, matava 2 coelhos com uma só, né? Eu ia já ter que dedicar aquele tempo meu para poder criar aquele sistema, para poder, vamos assim, ganhar nota, né? Vamos falar assim, o termo mais tranquilo.
Mas, ao mesmo tempo, também, depois que eu ganhasse a nota na disciplina, eu conseguiria vender esse produto no mercado. E assim eu fiz, tá? Eu fiz isso com a lanchonete virtual, com o Photoclick, com a Artdesk Digital, com a Agenda Colatina e mais outros 10 projetos independentes, tá? Eu vou pegar e comentar rapidinho o que cada um deles é aqui, beleza? Esse aqui do lanche é para representar a lanchonete virtual, que foi aquele trabalho que eu fiz lá no curso técnico, e que era um site de vender lanches. Eu não achei uma foto, deve estar no meu HD externo, eu não achei uma foto do print da tela lá e tudo mais, mas era bem feio comparado com os padrões de hoje, né? Mas na época, assim, estava lindo, né? Era o que a gente tinha, é o que a gente aprendeu a desenvolver sem muita experiência de mercado e estava funcionando, beleza? Então, esse aqui foi um produto que eu estava comercializando, que era o TCC do técnico. A gente entregou aquele protótipo, formamos no técnico, incrementamos esse sistema para fazer um MVP, né, um produto mínimo viável, para poder conseguir vender isso no mercado. E nós vendíamos isso através de prestação de serviço. Então, a lanchonete ela pagava uma mensalidadezinha lá para poder ter esse site. Hoje, né, 2023, isso aí é super comum. Você manda mensagem no WhatsApp de uma loja, vai na bio do Instagram lá, tem o link lá para fazer pedido. Cara, naquela época não tinha absolutamente nada disso, né? Então a gente comercializava isso na época, tá? Teve um outro também sistema que foi a Agenda Colatina. Ele era basicamente um catálogo digital, né? As lojas elas poderiam anunciar lá nesse catálogo digital. Então, meio que tinha um plano gratuito, o plano prata e o plano ouro, vamos colocar assim, né? O plano gratuito tinha só o nome e o telefone da loja, do estabelecimento, isso para qualquer estabelecimento, tá? Loja de roupa, água, gás, cozinha, loja de sapato, papelaria. Era como se fosse um catálogo digital da cidade ali, com os telefones e nome das lojas da cidade. Se ela pagasse um valor por mês, a gente conseguiria disponibilizar para ela colocar a foto dos produtos. Tipo assim, uma ou duas fotos dos produtos, colocar a localização dela no GPS para poder levar o cliente até essa loja, etc. E tinha um plano ouro que, além dela poder fazer isso, ela conseguia montar álbuns dos produtos, né? Então, álbuns de foto e tudo mais, divulgar os produtos dela na internet. Então, meio que teria um link que era só dela para ela poder divulgar isso para os clientes dela, de alguma forma, tá? Para eles poderem acessar e ver o que a loja tem a oferecer. Só que eu já vi que isso não ia dar muito certo, né? Porque na época o principal concorrente que eu tinha era o próprio Google, que você digitava lá o telefone, o nome da loja, aparecia os produtos. Só que na época em que eu criei esse site, cara, não tinha praticamente nenhum estabelecimento no Google registrado com fotos igual a gente tem hoje, né? Mas eu já comecei a vislumbrar que falei, olha, isso não vai dar muito certo. Eu vou acabar nadando para morrer na praia, né? Eu vou acabar desenvolvendo aqui, me dedicando, sendo que o próprio Google está fazendo isso daqui e vai fazer muito bem, né? Então, eu meio que tive o pé no chão, entre aspas, de enxergar isso, ao mesmo tempo em que não estava dando tanto retorno financeiro em cima do trabalho que a gente estava desenvolvendo, né? Pra vocês terem noção, ficava até 4, 5 horas da manhã, junto com um amigo meu lá, que estava de sócio na época comigo nesse negócio, registrando o número de telefone no sistema. Então, ficava pegando o catálogo impresso de telefone para poder passar isso para o sistema, para poder disponibilizar isso no site. Esse delivery aqui, o Artdesk Delivery, foi um sistema que saiu de uma das disciplinas que a gente desenvolveu, que o professor, né, passou para a gente, eu desenvolvi esse sistema que eu desenvolvi sozinho, que era basicamente esses sistemas que você vê hoje de controle de lanchonete, que o garçom vai lá, tem um tablet, ele registra seu pedido, cai lá dentro da cozinha, a pessoa ela pode pegar e, se a pessoa ligasse para lá, porque na época era muito comum, né, não tinha Plus Delivery, como diz o outro, tinha que ligar para fazer o pedido, era muito comum as lojas anotarem tudo manualmente. Aí esse sistema, além de fazer esse processo também de atendimento de tablet, ele também servia para as lojas terem um cadastro do cliente lá. Só de falar o nome já puxava telefone, endereço, os últimos pedidos, o produto que é preferido daquela pessoa, etc. Tá? Lembrando aqui, gente, que isso aqui foi tudo entre 2013 e 2015. Tá? Então, isso tudo foi em paralelo enquanto eu estava na faculdade. Na época, eu fazia faculdade de manhã, de 7 até meio-dia e 50, fazia estágio de tarde, lá no próprio IFES também. E nos tempos, nos outros horários, né,
eu fazia esses sistemas e desenvolvia esses produtos aí, tá? Esse Photoclick é uma cabine de foto, né? Que geralmente você, em alguns casamentos, aniversário de 15 anos, você costuma ver isso. Antes era mais frequente, agora é menos. Que a pessoa entrava lá e apertava na tela e tirava a foto e imprimia a foto na hora, né? Eu cheguei a desenvolver o software disso daí também, vendi para um fotógrafo, mas foi um sistema que não foi muito para frente, assim, não segui muito com ele, porque eu precisava de dinheiro para comprar os equipamentos. Na época eu não tinha, acabei passando isso aí para um fotógrafo que poderia dar continuidade nesse projeto, beleza? Então, além desses sistemas que eu falei com vocês, né, de 2013 a 2015, Lanchonete Virtual, Photoclick, Artdesk, Agenda Colatina e esses 10 outros projetos independentes aqui, eu consegui juntar uma grana e até consegui comprar o meu carro com essa grana que eu juntei ao longo desse tempo. Então, eu estudava, eu fazia o estágio, o dinheiro do estágio eu praticamente usava para passar o mês, vamos colocar assim, né? Obviamente, eu morava com a minha mãe, então era para eu gastar com o que eu quisesse. E esse dinheiro extra desses sistemas que eu desenvolvia e vendia no mercado, era para eu usar como eu queria. Eu decidi guardar esse dinheiro para poder pegar e comprar o meu carro lá e tudo mais, consegui comprar ele antes de sair da faculdade e tal. Então foi um fato bem importante para mim, assim. Estou só exemplificando a questão do carro, porque você pode ter o objetivo, o sonho, o que você quiser fazer com essa grana, beleza? Até que em 2016, eu teve um fato relevante, vamos colocar assim, né, na minha vida, que foi o seguinte. No fim de 2015, era para eu me formar, né, era para eu entregar o meu TCC. Só que, na época, eu já estava desenvolvendo sistemas. Eu já tinha um portfólio feito, igual eu comentei com vocês aí. Então, antes eu não tinha portfólio, eu comecei a inventar problemas, vendi essas soluções para o mercado, e depois algumas pessoas me procuraram para desenvolver sistemas personalizados para eles. Então, nessa altura do campeonato, eu já tinha sistema desenvolvido em funcionamento, então eu passava mais segurança para quem queria me contratar. Então, eu comecei a desenvolver outros sistemas por fora, fazer site, sistema web, etc. E eu parei para pensar o seguinte, né, hoje eu vejo que é de forma incorreta. Eu parei para pensar, eu falei, cara, para que eu vou fazer TCC se eu não vou ganhar dinheiro nenhum com isso, né? É melhor eu pegar e continuar desenvolvendo o sistema, que pelo menos eles vão estar me pagando para poder desenvolver. O TCC não, tem que fazer de graça e o máximo que eu vou ganhar é o meu diploma. Até que em 2016 eu deixei o currículo numa empresa, eu nunca tinha trabalhado até então de carteira assinada, né? Eu tinha trabalhado só de estágio e tal, em repartição pública e tudo mais. Até que em 2016 eu fui para deixar o currículo numa empresa e eu acabei entrando lá como técnico em informática. Por quê? Justamente eu não tinha o meu diploma do curso superior. Foi a primeira empresa assim que eu vi que pediu o diploma, né? Mas, enfim, geralmente as pessoas botam no currículo lá, fala que tem, todo mundo acredita, tudo certo. O que importa é você saber fazer, né? Se tá no papel ali, já é outra história. Mas aí eu deixei o currículo e acabei entrando nessa empresa lá na minha cidade, na Colatina, de técnico informática. E o que eu fazia nessa empresa? Formatação de computador e mexer com rede, justamente o que eu odiava fazer. Então, tipo, nossa, eu ia trabalhar assim com bem disposto, tá? Com a tristeza no olhar assim de ter que chegar lá, aquele monte de computador, ter que abrir aquilo, parafusar, não sei o quê. Nossa, era um pé no saco. Mas aconteceu o seguinte, no segundo dia lá que eu estava trabalhando, o meu superior lá, ele meio que me desprezou, vamos colocar assim, na frente de uma pessoa de um outro setor, né? Eu acho que só o fato de desprezar já seria ruim, né? Imagina na frente de uma pessoa de outro setor. E foi uma questão lá que ele pediu para pegar uma peça e ele falou que eu peguei a peça incorreta, né? A peça certa era uma outra peça. Ele falou assim, pô, você é burro, hein? Você não pegou a peça certa é assim, assim, assado. Aí eu falei com ele, olha, até onde eu estudei, pensa, eu estava estudando informática desde 2010, 6 anos estudando. O cara vira para mim e fala que eu não sabia fazer aquilo, né? Eu não curti, não gostei. E dali para frente foi só para baixo. Tipo, eu já não queria mais, já não estava motivado para poder trabalhar ali.
ele também, esse supervisor, ele ficava meio que me alfinetando. Sempre quando ele tinha oportunidade, ele sempre ficava me botando para baixo, falando que eu não sabia nada. Será que você vai conseguir fazer isso? Então, eu não curti aquilo. E logo depois que eu entrei nessa empresa, eu estava chegando em casa, né? Eu trabalhava de 6h30, 7 horas da manhã até às 18. Cheguei em casa às 18 e eu vi um panfleto lá no meu prédio, na porta do meu prédio, um concorrente. Ele estava querendo fazer exatamente o que eu fazia na questão do site para vender lanche. Então, na época, eu tinha umas seis empresas que já utilizavam esse sistema lá em Colatina. Aí, essa empresa desse cara que, na época, estava querendo lançar um concorrente, né? Ou seja, sites de venda de lanche, de fast food, ele já estava muito bem mais estruturado. A empresa dele já tinha uns 10 anos no mercado na época, então ele já tinha mais grana e estrutura para poder alavancar o negócio mais rápido. Aí eu vi aquilo, eu liguei então para o meu colega de classe, que era o Michael lá na época, e eu falei com ele, falei, olha, cara, tá acontecendo isso, 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 cheguei aqui na minha casa, peguei esse panfleto aqui, estão querendo virar nosso concorrente. E até então a gente usava esse sistema de lanchonete virtual basicamente como uma renda extra, como um bico, assim, entendeu? Era algo que caía mensal lá no dinheiro na minha conta e não era o negócio principal, não era só um extra mesmo, de fato. E eu falei com ele, falei, cara, a gente tem que resolver isso daqui, o que a gente vai fazer? Eu já estou passando para você que eu vendo essa situação desse concorrente tentando tomar o nosso espaço, eu vou buscar melhorar o nosso sistema e tudo mais. Aí, na hora, eu falei com ele que eu estava pensando em fazer um aplicativo para poder juntar tudo e colocar num lugar só. Em vez de ter um monte de site de lanchonete espalhado, a gente reuniria todos esses sites em um lugar só, vamos colocar assim, que é um aplicativo. Na época, eu nem sabia que o nome disso era Marketplace, né? Tipo, eu fui descobrir depois. Mas eu tive essa ideia aí de colocar isso para funcionar. E falei com ele, falei, cara, ou você vem comigo ou vou seguir sozinho. Já estou te falando aqui que independente da sua resposta, do seu sim ou do seu não, eu vou seguir aqui, eu vou desenvolver isso. Aí até então que ele tomou coragem, né, vamos colocar assim, foi uma atitude dele assim que talvez nem todas as pessoas teriam, de largar o consultório dele de fisioterapia. Só uma explicação, um parênteses aqui. Enquanto eu fui fazer a SI, né, eu formei no técnico informática, fui fazer a SI. Ele formou no técnico informática comigo e foi fazer fisioterapia, que era onde tinha ganhado bolsa na época. Então, ele se formou, eu também já tinha me formado, só faltava o TCC, e ele já tinha um consultório de fisioterapia dele rodando. Aí ele falou, olha, me dá uns 3, 4 meses aí, que eu vou fechar o meu escritório meu consultório de fisioterapia, e eu entro com você. Então, eu peguei e juntei essa oportunidade que eu estava tendo de desenvolver um sistema para poder não abrir margem para o meu concorrente, com essa frustração, vamos colocar assim, do meu trabalho. Que eu pensei, falei, pô, cara, eu nunca trabalhei de carteira assinada. O primeiro emprego de carteira assinada que eu tenho, com 2 dias o cara fala isso comigo. Eu acho que eu não sirvo para trabalhar de carteira assinada. Juntou essa situação aí do concorrente, eu falei, vou otimizar o sistema. Então, eu peguei e juntei essa frustração e a oportunidade em uma motivação para eu poder conseguir desenvolver algo novo, tá certo? Então, ali, eu estava com essa oportunidade de criar um sistema melhor, um sistema maior do que o meu concorrente estava querendo colocar no mercado, ou seja, um diferencial ainda maior do diferencial que ele já estava querendo concorrer junto comigo. E peguei essa frustração que eu tive no meu emprego para poder usar de alavancagem para sempre me dar esse gás para poder desenvolver. Sempre que eu chegava lá e via aquela montanha de computador para formatar no começo do dia, eu lembrava que eu tinha que chegar de noite em casa e desenvolver o sistema. Desenvolver o Plus Delivery para eu poder pegar e conseguir sair dali. Então, durante os 3 meses de experiência que eu fiquei ali, né, porque eles me mandaram embora quando deu os 3 meses de experiência, eu ficava ali de 8 da noite até 2, 3 da manhã desenvolvendo o aplicativo. E era o tempo que eu tinha, porque de 6h30, 7 da manhã até as 18 horas, eu ficava trabalhando na outra empresa, né, que era onde eu estava empregado.
E eu só tinha esse tempo aí para frente para poder desenvolver o Plus Delivery. Então foi basicamente assim que eu fui tocando e tudo mais. É óbvio que eles mandaram embora com razão também, até certo ponto, porque eu já chegou na situação tão ruim entre eu e meu supervisor que ele já estava meio que me alfinetando, eu estava alfinetando ele também, e como eu estava indo dormir 3 horas da madrugada, tinha vez que eu deitava lá na mesa do trabalho lá, não estou incentivando ninguém a fazer isso não, gente, pelo amor de Deus. Mas eu deitava na mesa do trabalho lá e dormia lá mesmo, entendeu? Então, tipo, era um negócio meio chato. Então, eu meio já sabia que eu ia ser mandado embora. E eu falei, cara, vou dar o gás aqui mesmo, porque eu já sei que eu não vou ficar aqui. E eu também não queria ficar. Se eles não me mandassem embora, eu ia pedir conta pela situação que aconteceu aí com o meu supervisor, que eu realmente não gostei, tá? E até que no dia 1/7/2016, eu publiquei a primeira versão do Plus Delivery na loja do Google e da Apple. Então, eu entrei nessa empresa lá para mais ou menos fevereiro para março, já comecei a desenvolver o aplicativo. Lá para junho, eles me mandaram embora, né? E lá no dia 1º, eu já peguei e publiquei a primeira versão do aplicativo. E eu chamei o Maicon, que era o meu colega de classe lá na época, para poder entrar nessa comigo, porque grande parte do código que a gente já tinha desenvolvido junto, que era utilizado no site de lanchonete virtual, eu utilizei para conseguir desenvolver o Plus Delivery, para eu poder ganhar tempo, né? Em vez de eu ter que desenvolver o código do zero, eu já pego o core ali, o coração de adicionar um produto no lanche, remover um item do lanche e tal. Eu peguei tudo aquilo ali como base, melhorei, otimizei, converti isso daí para funcionar dentro de aplicativo, que antes funcionava para site, e publiquei a primeira versão aí no dia 1/7/2016. Aqui tem algumas fotos que eu consegui aí ter um tempo. Eu tentei até procurar mais para trazer para vocês aqui, mas devido à correria eu não consegui, da primeira versão do Plus Delivery. Então a gente vê aqui que era bem rudimentar, assim, né? Eu tinha a logo aqui do aplicativo, tinha o estado e a cidade para selecionar, e aqui era a listagem de lojas, né? Então, se eu rolaria para baixo aqui, teriam outras lojas, e para poder entrar na loja, você tinha que clicar nesse comprar nessa loja, que abriria essa segunda tela aqui, né? Então você pode ver que é um show de horrores aí, de cores e de tudo mais, mas é o que eu tinha na época disponível, né? Então vejo muitas pessoas às vezes esperando tudo tá lindo, maravilhoso, os planetas se alinharem, tá tudo certo para poder começar a fazer alguma coisa, para poder empreender. E cara, não é bem assim, tá? Às vezes você fica esperando o dia, a hora que tudo vai estar 100% e esse dia, essa hora nunca vai chegar, porque sempre vai ter alguma coisa para melhorar, né? Para o ser humano, como diz o ditado, nada tá bom, né? Então, não espere ficar tudo bom para começar algo e você vai acabar não começando nunca, né? Então, tem aqui o print de como era dentro, né? Tem até um hambúrguer aqui com tamanho MG. Essa loja é uma loja de teste, mas isso aqui era para simular, tipo, tamanhos de pizza, né? Então, o sistema ele suportava lanche, pizza, bebida, etc. Beleza? Aqui era dentro do lanche, então, eu quero adicionar esse lanche aqui no carrinho. Você poderia remover alguma coisa do lanche, alface, tomate, etc. Adicionar um cheddar, adicionar bacon, adicionar qualquer outra coisa. E o sistema já calculava, chegava tudo bonitinho lá para a lanchonete em questão que iria produzir o pedido e entregar para você. Tá? Isso aí lá em 2016, beleza? Esse daqui foi o primeiro post que eu fiz no Facebook na época, né? Pra vocês verem como que eu sou velho já. Na época eu usava muito o Facebook. E eu não sabia mexer com nada de Photoshop na época, né? E isso aqui eu fiz no Paint mesmo, e por muito tempo eu fiquei mexendo em Paint, porque eu não sabia mexer com absolutamente nada de Photoshop. Então, reforçando mais uma vez, né? Não espere tudo estar lindo, perfeito, maravilhoso para você começar a fazer algo que nunca vai estar. Beleza? Os anos seguintes, né? Até coloquei aqui uma foto em homenagem a São Mateus aí também. Essa foto que a gente está lá na praia de Guriri, fazendo uma ação a gente estava distribuindo o chup-chup lá para o pessoal à medida que baixasse o aplicativo. Então, baixou o aplicativo, mostrou ali, a gente pegava e dava um chup-chup para a pessoa, né? E dos anos de 2016 até 2019, cara, foram anos, assim, bem complicados, né? No sentido de trabalho. A gente trabalhava de 13 horas a 15 horas, 16 horas por dia,
Eu estava programando, desenvolvendo código, ou fechava, ia atender uma lanchonete, voltava do atendimento, voltava a programar, tinha que ver a questão de financeiro, tinha que ver a questão de contabilidade, tudo isso daí a gente tinha que ficar se dividindo, né? Porque como a gente não tinha grana para poder pagar funcionário, quem tinha que fazer era a gente, né? Tanto que durante os 2 primeiros anos de empresa, a gente não teve salário, tudo que a gente pegava dentro, tudo que a gente retornava de investimento, né? A gente está aqui com, sei lá, 30 lojas dentro do aplicativo e estão pagando o boleto certinho por mês. Beleza, a gente pegava essa grana que as lojas pagavam para a gente e reinvestia na empresa. Porque a gente nunca teve um investidor anjo, nunca teve uma rodada de investimento, nunca teve nada disso, tá? Foi tudo capital próprio, a gente começando lá com notebook, internet e energia, e subindo na moto, indo lá atrás de lojista, indo atrás de lanchonete, para poder colocar as coisas dentro do aplicativo e fazer a roda girar, beleza? E no Plus aqui é um pouco complicado, entre aspas, né? Porque se você pega e coloca a loja, não adianta só você colocar a loja se não tiver usuário para poder pedir. Não adianta só você ter usuário se você não vai ter loja lá dentro. O usuário vai lá e desinstala. Então era um negócio que a gente, tipo assim, a gente foi descobrindo como construir ao longo do tempo. Né? Foi na base do erro e do acerto. A gente foi desenvolvendo e literalmente trocando a roda do carro com ele andando, né? Em 2019 foi o primeiro ano assim que a gente viu alguma coisa de lucro, né, na empresa. Foi R$ 10.000 que a gente viu no final do ano, né, de lucro. 10 mil eu, 10 mil meu sócio. Então pensa ali, você desenvolvendo um sistema, vamos colocar desde o início, lá desde 2011, 2012, e tá certo que a gente não estava empregando muito esforço nesse sistema naquela época, mas depois a gente ficou basicamente 3 anos desenvolvendo aí o produto de uma forma muito mais dedicada, ainda com código lá daquela época sendo reaproveitado, para a gente depois aí de 2011 até 2019, 8 anos, a gente conseguir ver algum dinheiro em relação a isso, né, em relação ao Plus Delivery. Então, tem muita gente também que vai abrir um negócio, cara, que, nossa, eu vou abrir para ganhar dinheiro. Eu também era assim, tá? Só que tem uma coisa que sempre falou muito mais alto, isso dentro de mim, em relação a essa questão de empreendimento, era de que eu gostava muito, gosto até hoje, de fazer os sistemas para verem as pessoas utilizarem, tá? Então, é meio que um propósito que eu tenho. Então, meu propósito, ele estava muito além do que o desejo de ganhar dinheiro, né? Isso era uma consequência. Obviamente, todo mundo que abre uma empresa quer ter esse retorno financeiro maior, né? Mas o meu objetivo inicial era o propósito e o dinheiro foi consequência disso, tá, pessoal? Então, é algo bem importante que eu gosto sempre de falar aí. Eu vejo muitas pessoas abrindo negócio, e abre aqui com um mês, não vendeu nada, fecha. Cara, às vezes você tava com um negócio de ouro ali na sua mão e por estar apressado demais, por não entender que leva muito mais tempo, que exige muito mais esforço do que as pessoas imaginam, você acabou deixando a ideia morrer ali, poderia ser uma ideia que valeria uma boa grana, beleza? Já em 2020, a gente mudou a logomarca da empresa, tá? Essa logomarca aqui, até deixar de curiosidade, eu fiquei sabendo disso aí em 2021 para 2022, tá? Eu fiquei sabendo disso. Que o cara que desenvolveu isso aqui, ele achou que a gente era uma empresa de vender marmitex, então ele fez aqui a tampinha e o prato embaixo, né? Então até tem um garfo e uma faca. Então, tipo assim, vai a marmitex fechadinha para você, com um garfo e uma faca para você poder comer. E eu fui, depois que a gente já tinha trocado de logomarca, já tinha vendido a empresa, o cara veio me falar isso. Eu falei assim, cara, ainda bem que a gente trocou a logomarca então, porque sei que você não fez de sacanagem, mas a gente estava tava realmente com a identidade que não comunicava exatamente o que a gente era, né? Então, cara, quando eu descobri isso foi bem engraçado, assim, para não dizer trágico, né? Mas enfim, a gente já tinha mudado a logomarca, então estava tudo certo. Aí, em 2020 a gente mudou a logomarca, só que aí veio a pandemia, né? Então já tinha 3 anos e meio que a gente estava investindo, tempo principalmente, tempo e dinheiro, né? Não vou falar dinheiro investindo do meu bolso, mas tempo é dinheiro, então estava investindo automaticamente dinheiro também. A gente ficou 3 anos e meio investindo ali na empresa, tá?
Só que a gente viu essa questão da pandemia, cara, tava todo mundo inseguro, todo mundo que passou pela pandemia sabe disso. Tava todo mundo inseguro, com o pé atrás, como que isso ia funcionar, com o que ia acontecer e tudo mais, vai fechar tudo, vai falir tudo. Só que isso foi positivo para a gente no sentido de crescimento da empresa, né? A gente cresceu aí 200% em 4 meses na época, e a gente aplicou muito o termo trocar a roda do carro com ele andando, né? Porque, pensa, a nossa demanda de serviço, de trabalho, ela dobrou, só que o número de funcionários não dobrou. Então, a gente foi aprendendo que a gente precisava de mais funcionário. Olha, eu vou precisar de funcionário para qual área? Para o que eu vou delegar? Quem que eu preciso de contratar? Como contratar? É aquele negócio de você ser o RH, você ser a contabilidade, você ser o administrador, o programador, o vendedor. Você vai sendo tudo ali, entendeu? Porque você não tem condições ali necessariamente naquele momento de conseguir pagar o salário dessa galera toda, de saber como contratar essa galera toda, né? Em 2020, a gente teve também 3 apagões do aplicativo, porque teve muitos acessos, tá? Então, também teve as dores aí, né? Eu não vou nem falar das dores de a gente ter trabalhado igual um maluco, né? Porque isso aí foi parte do negócio. Em 2021, a gente iniciou o Plus Delivery com 32 cidades atendidas, tá? A gente chegou a melhorar a nossa plataforma em aspectos técnicos. Foi até nessa época que a gente migrou para a Amazon, né? O que é migrar para a Amazon? Cara, lá na Amazon tem empresas como Netflix, etc. Ou seja, isso dá escalabilidade. Isso traz segurança de que o nosso sistema não vai cair. Não vou entrar em termos técnicos aqui, mas resumo do resumo é isso, né? A gente não poderia ficar suscetível a ter mais um apagão no aplicativo porque o nosso servidor não estava aguentando os usuários. A gente tinha que conseguir suportar essa demanda de pessoas utilizando o aplicativo, tá? Teve também aumento de número de concorrentes, as pessoas, as empresas não olhavam para essa parte do ramo de entrega de comida e começaram a olhar para isso, né? Olha, realmente a galera pede comida em casa, né? Porque estava todo mundo no lockdown e tinha que pedir comida. O segundo lockdown não teve um efeito ruim na economia, porque no primeiro lockdown, entre muitas aspas, a galera estava com dinheiro, né? Já no segundo lockdown em 2021, cara, tava todo mundo lascado, né? Vamos colocar assim, tipo, tava todo mundo precisando de grana e tudo mais. E as pessoas estavam gastando dinheiro com o que era estritamente essencial, né? Então, entre a pessoa comprar lá, fazer a compra do supermercado e comprar um lanche, ela dava preferência para fazer uma compra no supermercado. Então, isso é algo que por isso que eu coloco aqui que o segundo lockdown, né? As pessoas podem pensar, vai estar em casa, todo mundo em casa, vai pedir lanche. Não necessariamente, tá? Em junho de 2021, a gente teve a aquisição pelo Magazine Luiza, tá? E 2022 para 2023, a gente expandiu o Plus, tá? A gente dobrou praticamente o número de cidades que a gente tá. A gente continua a empresa aí 100% capixaba. Então, somos o Espírito Santo, somos feitos para pessoas que moram no Espírito Santo, feitos para capixabas, tá? E a gente vai continuar trabalhando para democratizar o delivery e dar cada vez o melhor sistema para ele, sem ter que esfolar o dono da lanchonete do restaurante, né? Sem a gente ter que cobrar uma taxa absurda em que ele não consiga praticamente trabalhar, né? Ele tem que praticamente pagar para vender e é algo que a gente não busca fazer. A gente quer sim, cobrar a nossa taxa, mas que seja uma taxa justa, tanto para a gente conseguir melhorar a nossa empresa, quanto para a lanchonete também obter um lucro razoável em cima das vendas do aplicativo. Beleza? Eu sei que essa live vai ficar gravada, tá? Mas a gente está com, aqui em novembro de 2023, a gente está com a Fast Friday, que é a Black Friday do Plus Delivery, tá? Então, a Black Friday de comida, a galera sempre está acostumada com Black Friday de micro-ondas, celular, geladeira, televisão, mas tem Black Friday de comida também no Plus Delivery, então quem não tem o web, baixa aí, fica esperto nas notificações que a gente vai estar liberando durante esse mês de novembro de 2023, beleza? E, desculpa, isso aqui é da outra apresentação que eu fiz, tá? Eu acabei esquecendo de tirar aqui para vocês, desculpe a gafe aí. E é basicamente isso, tá? Aqui é o meu Instagram, beleza? Aqui é o meu LinkedIn, caso alguém queira lá mandar uma solicitação também, trocar uma ideia e tudo mais, fico à disposição. Também tem o meu e-mail aqui e fico à disposição para a gente trocar uma ideia, dúvidas e tudo mais.